refletindo sobre o que é verdadeira Páscoa. Páscoa não é chocolate. Eu sei que muitos estão aqui já sabem disso, mas muitos que estão ainda simplesmente acham que Páscoa é isso, é chocolate, é compras, é festas. Não, Páscoa é o verdadeiro entendimento do que Cristo fez na cruz por mim e por você. Esse é o verdadeiro entendimento de Páscoa. O sacrifício que Cristo fez na cruz por mim e por você. Não chocolate. Chocolate é gostoso, mas deixa a gente gordo, né? Mas há algo que é muito mais forte do que um chocolate. Algo muito mais do que um comércio em si, que é Jesus, aquele que morreu por mim e por você. Esse sim te deu a vida e nos trouxe uma nova perspectiva, de uma nova visão, de andar em Cristo Jesus. Amém? Creio que todos já abriram a Bíblia. Deu tempo. Lucas 24, do 44 ao 48. Amém? Eu vou ler com vocês. Leia juntamente comigo aí. Acompanhe aí, tá bom? Lucas 24, do 44 ao 48. Estão me acompanhando? Vocês acharam? Diga um glória aí. Diga um aleluia aí. Amém? Diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhe disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas. Amém? Querido, como eu disse para você, Jesus é a nossa verdadeira Páscoa. Jovem, adolescente, irmão, amigos que estão aqui, Jesus é a nossa verdadeira Páscoa, e eu creio que você também está nesse espírito da verdadeira Páscoa. E como acabamos de ler aqui em Lucas, né? Nós acabamos de ler um relato, né? E nós vemos uma promessa de Cristo para mim e para você, da verdadeira Páscoa. Nós vemos aqui nos versículos que então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados. Queridos, desde o Antigo Testamento, desde o início da Bíblia, nós vamos ver relatos apontando para Jesus. O Antigo Testamento é a sombra do que viria no Novo. Então tudo que está no Antigo Testamento é uma luz, que vai trazer uma clareza. Mas o Novo Testamento vai trazer uma clareza. E nós vemos em Gênesis. Escrito Gênesis. Abre sua Bíblia aí. Deixa sua Bíblia aí afiada, que a gente vai estar lendo alguns versículos. Olha, abre sua Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então, desde o início da Bíblia, fala sobre a vinda do Messias, aquele que viria e seria o nosso substituto do sacrifício. Gênesis 3,15 diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu picarás o calcanhar. Querido, desde Gênesis há a promessa que Jesus viria. Você pode dar um glória aí? Você pode dar uma cena aí? Porque a promessa está desde Gênesis. Nós vemos também no pacto com Abraão. Gênesis 12, versículo 3, que diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Aqui um pacto, uma promessa para Abraão, mas que viria se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. Você pode dar um glória por isso, querido? Nós vemos no relato de Abraão e Isaac, onde Abraão leva Isaac ali para o sacrifício, e nós vemos que no momento exato ali houve a substituição, apontava também para Cristo. Nós vemos em Êxodo capítulo 12 também, nós vemos o relato da Páscoa, ok? Nós vemos o relato da Páscoa ali, apontando para o sacrifício que viria em Jesus Cristo.
O que falar de Isaías capítulo 53 também, fala sobre o servo fiel, apontando para Cristo Jesus. Querido, desde o início, a Bíblia fala sobre o Jesus que viria, morreria no meu lugar e no seu lugar. Esta é a verdadeira Páscoa. Querido, mas desde o início também, desde o início, levantou homens para tentar parar essa profecia, levantou reinos para tentar parar que esse Messias não viria, levantou homens, levantou reinos. Mas uma notícia boa para você, talvez você está aí enclausurado em casa com medo do que vai acontecer. Querido, esses homens e esses reinos não conteram o nosso Jesus Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. Nenhum homem, nenhum reino conteve ou parou a obra da cruz em nossas vidas. Querido, nada pode impedir. Nada pode impedir. Eu costumo dizer para as pessoas que falam sobre perseguição, quando no âmbito do missional, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: nenhum homem, nenhum governo, até pensando nos governos atuais, Coreia do Norte totalmente fechado, nós vemos tantos outros governos tentando parar o cristianismo, o poder da cruz, o poder desse sacrifício. Nós vemos em tempos antigos, Romas, impérios antigos tentando parar essa obra, mas nada parou essa obra, nada interveio, nada entrou no lugar de Cristo, do sacrifício de Cristo. Querido, nada pode parar. E eu costumo dizer também que a perseguição, ela não para a igreja e nunca parou, querido. Então a obra, ela não para. O sacrifício de Cristo não para. E desde o início ele continua e chegou até nós, querido. Queridos, então eu gostaria de refletir com vocês. Porque assim, nós já, como eu disse para você, desde o início chegou até Cristo Jesus. E em João 19, abre sua Bíblia aí, olha só que fantástico. E depois que você lê esse versículo, você dá um glória aí, escreve um glória aí, um amém. Olha só o que diz em João capítulo 19, versículo 30. Olha só o que diz: depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Nada pôde deter o poder, nada pôde deter Jesus Cristo. Ele foi na cruz, ele morreu e ele disse: está consumado, está consumado. O sacrifício dele foi feito na cruz, a verdadeira Páscoa foi ali, o sacrifício no lugar ali do Cordeiro foi Jesus Cristo, sangue derramado por nós, está consumado. Querido, é motivo de alegria, é motivo de regozijar no Senhor, é motivo de nós enchermos o nosso coração de alegria, porque o Cristo, a verdadeira Páscoa, morreu em nosso lugar e ele disse: está consumado. Deixa eu te dizer, nada nos separará desse amor, nada entrará nesse meio. Se nós estamos em Cristo Jesus, nada nos separará do amor de Cristo Jesus, nada nos separará, nem a morte, nem a miséria, nem o sofrimento. Está consumado, está consumado. E querido, compartilhe essa palavra com aqueles que estão aí, talvez com o coração entristecido, pensando que não tem mais jeito. Querido, está consumado na cruz. Nós temos uma redenção em Cristo Jesus. Eu sei que muitos que estão aqui, ou talvez vão assistir depois essa live, está talvez com o coração abatido, entristecido, por tantas coisas acontecendo nessa vida terrena, mas a nossa vida não se baseia simplesmente aqui, a nossa vida se baseia em Cristo Jesus e naquilo que está consumado. O sacrifício de Cristo, querido, a verdadeira Páscoa, ela representa muitas coisas para nós. Ela representa muitas coisas para aqueles que estão em Cristo Jesus, e ela fez muito por nós. O sacrifício de Jesus, querido, ele pagou a nossa dívida. O sacrifício de Cristo pagou, o Cordeiro substituto pagou a nossa dívida. Abre sua Bíblia agora em Novo Testamento. Abre sua Bíblia aí, vamos folhear um pouquinho. Em Colossenses, capítulo 2, versículo do 13 ao 14. Colossenses 2, 13 ao 14. O sacrifício de Jesus pagou a nossa dívida. Eu e você, querido, não merecíamos nada. Eu não sei você,
Eu não sei você, mas eu olho para a cruz e para aquilo que ele fez na minha vida, cara, e eu falo, meu Deus, o Senhor é demais. O Senhor, não há palavras para expressar. Em Colossenses 2:13, do 13 ao diante, diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Querido, o sacrifício de Cristo pagou a nossa dívida. Como diz aqui a parte A do versículo de Colossenses: a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Querido, havia uma dívida que eu e você precisávamos pagar. Havia uma dívida que eu e você precisávamos pagar. Mas o Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, o nosso Deus, o nosso Messias, que ao nosso lugar veio e entrou em nosso lugar, pagou a nossa dívida. Essa é uma boa notícia que não deve sair da sua mente. Essa é uma boa notícia que deve sempre queimar o seu coração. Ele pagou a sua dívida e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora ele levou sobre si as nossas dívidas. Nós merecíamos. Outra coisa que o sacrifício de Cristo trouxe sobre nós, querido, ele nos trouxe vida. Abre sua Bíblia em 1 Pedro 2, versículo 24. 1 Pedro, versículo 2, 24. Aleluia. Você pode dizer um amém aí? Você pode escrever um amém aí? Eu sinto a presença dele aqui, querido. 1 Pedro 2, 24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Essa parte B do versículo que diz: para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, vivamos para a justiça. Querido, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo nos trouxe vida. Eu não sei se você sente isso, essa vida pulsando dentro de você. Eu não sei se você sente isso dentro de você, essa vida que emana dentro de você. Essa vida que emana dentro de você, ele te trouxe vida. A morte não há poder mais sobre sua vida. A dor não há poder sobre sua vida mais, porque agora você tem a vida de Cristo dentro de você. Queridos, ele te trouxe por uma vida justa. Ele te justificou em Cristo Jesus. O sacrifício perfeito dele trouxe vida. Outra coisa que o sacrifício perfeito de Jesus trouxe sobre nossas vidas é uma oportunidade para todos os povos. Eu costumo dizer que Cristo morreu por todos e para todos. O sacrifício dele abriu, ele rasgou o véu, onde não há separação entre judeus, entre gregos, não há separação entre raças, etnias, não há. Agora estamos unidos em Cristo Jesus. Olha o que diz em Lucas 24, do 47 ao 49, que diz assim. Lucas 24, 47 ao 49. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhe disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. A parte B desse versículo é fantástico, que diz assim, olha: e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Querido, o sacrifício de Cristo,
nos abriu o leque, nos abriu a oportunidade, abriu a oportunidade para todas as nações, começando de Jerusalém até Samaria, até os confins da terra, e esse evangelho chegou a mim, chegou a você. Isso é motivo de glorificar, porque hoje recebemos esse evangelho, vivemos esse evangelho e podemos desfrutar dessa glória, podemos desfrutar daquilo que ele fez, e ainda há a oportunidade minha e a sua de pregar o evangelho a todos os povos, mas isso só foi através do sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, a oportunidade de entrarmos no Santo dos Santos, a oportunidade de entrarmos nele, na presença dele. Isso é grande, isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é poderoso, querido. Uma oportunidade para todos os povos, para a remissão do pecado de todas as nações, queridos. É uma oportunidade imensa e grande. Há uma grande oportunidade nossa de sermos testemunhas em Jerusalém, Samarias e confins da terra, mas isso só veio através do Cristo, do Filho de Deus que foi enviado, do Deus missionário que enviou seu Filho Jesus Cristo a todas as nações. Querido, é motivo de grande alegria. Outra coisa que Jesus fez, outra coisa que o sacrifício que Jesus trouxe, que é perfeito, é grandioso, ele cumpriu toda a lei. Romanos 10, versículo 4 diz assim, Romanos 10, versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Cristo não veio abolir a lei, querido. Ele não veio deixar a lei de lado, não, ele veio cumprir toda a lei, porque eu e você não podemos cumprir a lei toda. Eu e você, querido, não conseguimos cumprir o 100% de toda a lei. Nós até não conseguimos cumprir o mandamento resumido. Muitas vezes nós falhamos nisso, mas Cristo veio e cumpriu. Então nós não somos agora justificados pela lei. Eu falo no sentido de salvação, de ganhar a salvação. Agora em Cristo Jesus, que cumpriu toda a perfeita lei. Aquele cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, cumpriu o nosso desígnio, que é morrer por nós e dar-nos a oportunidade de viver para Ele. Querido, agora não precisamos andar agora nos fragilizando. Agora não precisamos agora tentar ficar cumprindo talvez algumas coisas para ser aceito por Deus. Primeiro, nós já somos aceitos por eles em Cristo Jesus. Nós já somos aceitos por Ele em Cristo Jesus. Não precisamos mais de amuletos para chegar a Ele. Cristo cumpriu toda a lei para que podemos chegar a Ele. Isso é motivo de grande glória. Querido, juntamente com você, juntamente com meus irmãos que estão aí desse lado, jovens, adolescentes, irmãos, amigos que estão desse lado, é um motivo de grande alegria, é motivo de gozo saber que Cristo morreu por mim e por você, é motivo de alegria que o sacrifício dele foi perfeito. Não precisamos mais de mais nada, não precisamos de amuleto, não precisamos agora nós mesmos tentar fazer obras para ganharmos a salvação. Não, Cristo, em Cristo Jesus, o sacrifício perfeito em Cristo Jesus. E eu digo agora para você, é em Cristo Jesus. Se resume a isso. Se resume em Cristo Jesus. Fora dele, querido, há condenação. Fora de Cristo há condenação, há miséria. Fora de Cristo não há salvação. Agora em Cristo Jesus, aquele que foi perfeitamente, que veio sem pecado, aquele que veio trazendo toda a justiça para nós, que veio trazendo vida, que veio trazendo alegria, que veio trazendo renovo, que veio trazendo um novo caminho. Jesus Cristo, Ele, só Jesus, Ele pode trazer e mudar a história da sua vida. Talvez você está aqui e ainda não entregou a sua vida para Ele. Talvez você está assistindo essa live depois daqui uns 20 minutos, talvez um dia depois você está assistindo essa live e ainda não entregou para Ele. Essa é uma oportunidade imensa de você entender a verdadeira Páscoa. A Páscoa não é ovo, a Páscoa não é chocolate, a Páscoa é Jesus, aquele substituto perfeito que morreu por nós. Isso sim traz vida para você, isso sim traz ânimo, traz alegria, traz força para a tua vida e traz destino sobre a sua vida. Então se alegre no Senhor, se alegre naquele que te trouxe vida, se alegre no sacrifício perfeito, e através do sangue de Jesus, através do sangue dele,
somos redimidos, somos justificados, temos nova vida em Cristo Jesus, a nossa dívida foi paga. Então glorifique ao Senhor, dê glória, digite aí um amém, se manifeste onde você está. Amém? Essa é uma palavra que eu gostaria que queimou meu coração desde ontem, né, de sexta-feira santa. Desde sexta-feira, agora nós vamos ter o domingo. E continua ainda, nós comemoramos, nós festejamos, sabendo que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Morreu e ressuscitou. Querido, o nosso Messias, o nosso Cristo, ele não é como os outros deuses que veio, estão lá e você vai lá visitá-los, talvez estão lá, olha, aqui está fulano de tal, aqui não. Mas o nosso Messias, o nosso Deus, quando você vai, você vê relatos, você vê a história, você vê que ele não está lá, ele ressuscitou. Essa é a verdadeira Páscoa, o nosso verdadeiro Deus, o nosso verdadeiro Messias. Amém? Fique com essa palavra, compartilhe, querido, ao máximo possível. Há pessoas que precisam entender o que é verdadeira Páscoa, que entender que em Cristo Jesus recebemos vida. Que há pessoas que estão precisando entender que em Cristo Jesus, que é a verdadeira Páscoa, somos justificados, redimidos. Em Cristo Jesus recebemos vida, destino. Então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder compartilhar e diz, olha, a Páscoa não é isso que você está comemorando aí, talvez. A Páscoa talvez não é isso que você, esse entendimento que você tem. A Páscoa não é um comércio. Não é um comércio, a Páscoa é o Jesus Cristo, que veio e pagou a nossa dívida em nosso lugar, nos trazendo de novo para uma nova vida. Eu gosto muito de ler Efésios, e Efésios capítulo 1 vai dizer que ele ainda nos coloca em uma dimensão, ele não diz que ele nos abençoa nas regiões celestiais. Querido, ele muda a nossa vida, ele transforma a nossa vida e nos coloca em regiões, nos abençoa em regiões celestiais, nos tornando filhos, nos tornando a sua imagem e semelhança. Querido, isso é a verdadeira notícia, tá bom? Então, desligue, querido, essas más notícias que tem por aí e se apegue à verdadeira notícia. Eu sei que você vai ver muitas lives por aí também falando sobre Páscoa, sobre a verdadeira Páscoa. Se deleite nisso, querido, se regozije nisso. Amanhã a gente vai ter o nosso culto também na comunidade Sênior. Eu convido a você a entrar, convido a você a estar participando também, ok? E eu creio que vai ter uma palavra de Deus, o nosso pastor Deli, ao seu coração. Trazendo também sobre a importância de entendermos isso, o que é a verdadeira Páscoa, e não cair nessa